Olá, agora nós vamos conversar sobre os relatórios aqui no MAT, que é uma área bastante importante para o acompanhamento das atividades da unidade judiciária. E a gente vai começar aqui pelo relatório de tarefas do PJE. Então esse relatório, a ideia dele é trazer todas as tarefas que estão em aberta neste momento na unidade lá no PJE. E para isso a gente precisa aqui escolher o quadro, então nós vamos escolher aqui o quadro CPE de família, mas aí se você quiser ver as tarefas individuais de cada um dos quadros, basta escolher o quadro devido aqui. Em acervo, a gente já tem uma divisão bastante interessante, a gente pode ver todo o acervo de processos da unidade, mas também podemos dividir esse acervo entre o acervo julgado e não julgado. Então eu vou colocar aqui todos, para a gente ver todo o acervo da unidade aqui, inicialmente. O MAT ele faz essa conexão com o PJE, e aí ele vai lá buscar essas tarefas, né, que estão em abertas lá no PJE e vai trazer aqui para a gente mais ou menos com a mesma visibilidade que a gente tem lá no PJE, né? Aqui com o relatório aberto, você já percebe que a gente tem várias informações, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A primeira delas aqui é a tarefa do processo, a gente tem aqui que a primeira tarefa é analisar documentos não lidos, e aqui embaixo ele já traz dizendo qual é a raia dessa tarefa, né? Aonde essa tarefa aparece lá no PJE. Nesse caso aqui, essa tarefa aparece apenas para a secretaria. A tarefa seguinte, que é verificar providências a adotar, a gente já percebe que ela está disponível tanto para o gabinete como para a secretaria, e por isso aparece aqui. Isso serve para que vocês não se assustem com a quantidade de processos que está disponível, né? Às vezes o gabinete fala assim, olha, está aparecendo mais tarefas aqui que não são minhas, né? Então essas tarefas que são das duas áreas, elas vão aparecer nos dois relatórios, seja de gabinete ou de secretaria. A coluna seguinte já é a da lista, e aqui serve para a gente saber se essa tarefa já está atribuída a alguma lista dentro do MAT. No caso, essa analisar documentos não lidos está dentro da lista de cumprimentos não lidos, né? Documentos não lidos, perdão. Aqui na tarefa de verificar a providência a adotar, eu percebo que ela está em mais de uma lista. E é possível fazer isso sempre que vocês tenham a necessidade aí de ter alguma lista mais específica ou de diferenciar os membros da unidade nas listas, né? A próxima coluna já traz aqui processos com até 100 dias, no caso aqui tem 10 mil processos nessa tarefa, né? E com mais de 100 dias tem apenas 2 processos. Aí o total seria a soma dessas 2 quantidades de processos. E aqui em não distribuídas, pessoal, essa coluna é bastante interessante, porque ela já demonstra pra gente que dessa quantidade de processos, nem todos estão distribuídos, né? Apenas aqui algo em torno de 800 tarefas estão distribuídas. E a última coluna é a média de dias, né? Demonstrando que essas tarefas estão abertas na média há 33 dias. E o que a gente pode fazer nesse relatório? A gente pode clicar aqui sobre o nome da tarefa, e aí nesse momento ele vai agora trazer os processos que estão em cada uma dessas tarefas. E o que a gente tem nessa parte aqui da tela, né? O que ele traz para a gente dessas tarefas? Ele vai trazer aqui o número do processo, a data de distribuição do processo, né? A classe e o assunto do processo. Se tiver etiquetas, ele vai trazer nesse campo aqui das etiquetas. Aí ele traz para a gente a última movimentação do processo. Qual é a tarefa? No caso, a gente clicou em uma tarefa, vai trazer essa tarefa, né? Aqui a gente também tem embaixo aqui da última movimentação a data da última movimentação do processo. E essa data é a data da tarefa, né? Então vocês percebam que a gente tem aqui duas datas para esse processo, né? Duas datas principais. Nós temos a data da última movimentação do processo, que no caso aqui foi ainda em 2023, e nós temos aqui a data da tarefa, a data a partir de quando essa tarefa ficou disponível. E aí como é que a gente faz aqui no MAT? A gente sempre trabalha com essas duas datas, escolhendo aquela data que ela é mais antiga, para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo na análise desse processo. Então nesse caso aqui a gente esquece, entre aspas, essa data de 22 dias e olha a data da movimentação. Pode acontecer o inverso, né? Pode acontecer da data da movimentação ser mais recente do que a data da tarefa. E aí, nesse caso, a gente utiliza a data da tarefa. Então, nesse processo aqui, nesse terceiro processo, por exemplo, a data da movimentação é há 92 dias atrás e a data da tarefa é 93. Então, a gente vai usar a data do 93. Nessa coluna aqui de atribuído a, aparece os processos que já tem dono, entre aspas, aqui no MAT, que já estão distribuídos para algum servidor. Eu vou já mostrar como isso acontece, né? Aí aqui na coluna de órgão julgador,
a gente vai ver qual é a unidade judiciária do processo. No caso dessa unidade aqui, que é a CPE, que ela trabalha com 4 unidades judiciárias, a gente consegue aqui filtrar os processos, né? Então, no caso aqui, o primeiro processo é da terceira vara de família, já o segundo já é da primeira vara. Em ações, vai aparecer a possibilidade de distribuir esses processos manualmente, né? Você pode mandar para uma determinada lista ou priorizar os processos que já estão distribuídos para algum servidor. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui o que vocês podem fazer com essas tarefas que já apareceram aqui, né? Vocês percebam que na tela a gente tem vários campos, vários textos, né, que estão escritos em azul. E tudo que está escrito aqui em azul, né, azul ou roxo, a depender aí de como vocês veem as cores, né, ele vai filtrar os processos. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em alimentos, ele vai filtrar para a gente todos os processos dessa tarefa que são da classe de alimentos. No caso aqui de quase 9.500 processos, ele encontrou 2.854 processos. E aí a gente pode continuar aplicando outros filtros apenas clicando no que está em azul. Então, por exemplo, se eu quiser saber destes processos de alimentos que estão na tarefa de documentos são lidos e que a última movimentação do processo foi um mandado que foi cumprido pelo oficial de justiça, né? Basta eu clicar aqui em mandado devolvido entregue ao destinatário e aí ele vai me mostrar que daqueles 2.800 processos nós temos 217 que são dessa mesma situação, né? Que são mandados devolvidos com cumprimento. E aí o que a gente pode fazer com estes processos, né? A gente pode selecionar alguns processos aqui nessa caixinha, por exemplo. Estou selecionando aqui 4 processos e aí perceba que aqui do meu lado direito está aparecendo agora o botão distribuir. Essa funcionalidade de distribuir diretamente pelo relatório ela é bastante interessante porque permite que o gestor ele faça aqui espécies de priorização em determinados assuntos, né? Então ele pode vir aqui, clicar no botão distribuir e aí o MAAT agora vai permitir que ele leve esses 4 processos para qualquer das listas aqui na unidade. Então vamos supor que a gente queira colocar em cumprimento geral, por exemplo. Vai aparecer os membros, então eu posso enviar esses 4 processos para uma pessoa em específico. Ele vai mostrar aqui quando o servidor estiver em afastamento, exatamente para evitar que você envie os processos para o servidor que está em afastamento. Se você deixar em todos, o sistema vai fazer uma distribuição por sorteio, então ele vai pegar ali os servidores que têm a menor quantidade de processos e vai distribuir. E você também pode escolher aqui o período. A gente sempre trabalha com essa ideia de distribuir os processos para o mês corrente e também para o mês seguinte, né? Vocês podem mandar aqui para maio ou para junho. E aí, ao clicar no botão distribuir, ele vai fazer uma distribuição ali por direcionamento, né? E vai cair lá no cartão da pessoa que recebeu o processo. Bom, além disso, pessoal, é possível também que a gente segregar os processos pelo órgão julgador. Então eu poderia, por exemplo, eu quero saber dessa quantidade de 200 e poucos processos, quais são da terceira vara de família, então basta clicar aqui no órgão julgador e ele vai me mostrar que são 32 processos, certo? Como é que a gente faz para remover esses filtros que a gente incluiu até agora, né? A gente pode vir aqui em filtros, aí vai ter um X ao lado de cada filtro, né? Então a gente botou um filtro de classe, botamos um filtro de última movimentação e um de órgão julgador. Então tirei agora todos os filtros e aí vai aparecer os processos, todos os processos, né? O que é que está disponível para a gente ainda, né? Dentro desses processos que apareceram aqui embaixo, a gente pode fazer buscas e essas buscas textuais elas vão buscar no número do processo, vai buscar na classe, no assunto, nas etiquetas, nas últimas movimentações. Então vocês podem usar esse campo de busca, ele é bastante interessante, né? Aqui em dias mínimo e dias máximo também serve para você segregar esses processos por algum critério temporal. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, dias mínimos 70 dias e dias máximo 100 dias, por exemplo, ele vai filtrar aqui os processos e vai trazer para a gente os processos que se encaixam nesse critério, né, a partir da data das tarefas, certo? Também é possível, vou remover aqui o filtro para a gente ter mais processos, também é possível a gente ver estes processos que já estão distribuídos para algum servidor aqui dentro do MAAT, e para fazer isso basta usar aqui a opção de atribuída. Então se eu colocar aqui atribuída, ele vai trazer para a gente as tarefas que já estão atribuídos para os servidores. A gente clicar aqui em buscar, ele vai fazer isso e perceba que agora a gente tem uma nova data.
que é a data a partir de quando aquela tarefa, né, foi distribuída para um determinado servidor. No caso aqui do Arthur, ele recebeu esse processo aqui no dia 6/5 e está com ele há 3 dias. E aqui embaixo aparece em que lista esse processo foi distribuído. No caso aqui, foi distribuído na lista de documentos não lidos. Então isso aqui é uma boa forma de você ver os processos já distribuídos, os processos que estão pendentes de distribuição. E o que é que acontece, pessoal, se a gente fizer aquele mesmo movimento lá de selecionar os processos, né? No caso dos processos já distribuídos, a gente não vai ter o botãozinho de distribuir, já que esses processos eles já estão em alguma lista, né? Mas vai aparecer para a gente o botãozinho de priorizar. E esse botão de priorizar é bastante interessante, porque a partir dele vocês vão poder, por exemplo, enviar uma mensagem aqui para o usuário que já está com esse processo. Isso vai fazer com que esse processo ele seja movido na ordem de cumprimento daquele servidor para a parte superior da lista, fazendo com que ele possa ali dar um cumprimento mais ágil ao processo. E essa também é uma boa forma de fazer uma espécie de priorização das atividades que a unidade faz. Então, imaginem que por alguma razão o tribunal esteja fazendo uma campanha. No caso dos processos de infância e juventude, eu posso fazer a seleção desses processos aqui e colocar uma priorização, prioridade infância e juventude. Isso vai fazer com que os servidores eles recebam aquele aviso que precisam analisar aquele processo antes. E aí isso aqui também é uma das funcionalidades que foi criada exatamente para evitar que vocês troquem mensagens de WhatsApp ou de outras redes sociais para tratar sobre os processos da unidade judiciária, certo? E aqui também é possível ver essa possibilidade dos processos que ainda não foram distribuídos. E aí, para fazer isso, basta clicar aqui no não atribuída, clicar em buscar, e agora ele vai fazer o inverso. Ele vai remover todos os processos que já possuem dono. Então essa aqui é a funcionalidade básica, né, desse relatório. E por que ele é muito importante, pessoal? Porque ele serve para que vocês tenham essa noção mais geral, né, de como estão as tarefas da unidade judiciária. Então aqui a gente vê as tarefas que estão pendentes de distribuição, a gente vê a questão do tempo médio e também, pessoal, a gente vê algo que é importante, que é saber se as tarefas estão atribuídas a alguma lista. Então vocês percebam que a grande parte das tarefas elas já estão em alguma lista, né? A gente tem poucas tarefas que a coluna aqui de lista está em branco, né? E por que isso é importante, né? Porque as tarefas, pessoal, elas são criadas com uma certa frequência. Então, tanto a Secretaria da Tecnologia da Informação, a STIC, né? O Laboratório de Inovação, o Opala Lab, e o NAP aqui na Corregedoria, eles criam novas tarefas no PJE. E para que o gestor possa ficar tranquilo que todas as tarefas elas estão compostas em alguma lista, a gente sugere que vocês acessem esse relatório com alguma frequência, para que exatamente vocês possam garantir que novas tarefas estão sendo atribuídas às listas, ou, se for o caso, né, estão sendo movimentadas lá diretamente dentro do PJE. E aí, para a gente encerrar aqui no caso o relatório de tarefas, o que a gente pode fazer, né? Vocês viram que no primeiro clique eu cliquei aqui na própria tarefa, né? Mas a gente também pode clicar no nome da lista. E a diferença do clique na tarefa no nome da lista é que se eu clicar aqui em cumprimento prioritário, agora ele vai trazer para a gente lá embaixo, não mais uma tarefa específica como a gente fez na primeira vez, mas sim todas as tarefas que compõem aquela lista. E aí a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, que a primeira tarefa aqui, a mais antiga, é analisar a decisão e a próxima já é verificar a providência a adotar. Então isso a gente consegue mesclar as tarefas do PJE. Isso traz algo bastante interessante, que é criar uma nova ordem cronológica a partir do conjunto de tarefas que fazem parte daquela lista. E com isso a gente sai do modelo que o PJE traz de uma ordem cronológica para cada tarefa e passa a ter uma ordem cronológica para o conjunto de tarefas que compõem aquela lista. Isso é interessante porque permite que a unidade, por exemplo, tem uma lista, uma ordem cronológica de um conjunto de tarefas que ele é prioritário em relação a outro. Então imagine que se a gente tem, por exemplo, alvarás, a gente pode ter um prazo de cumprimento menor para essas tarefas e ter outras tarefas que podem aguardar
mais tempo. Então, por exemplo, o processo que está aguardando a audiência, que vai se realizar daqui a 3 meses, ele pode ser cumprido um pouco mais na frente do que aquele alvará ou aquele mandado de prisão que precisa ser feito naquele momento. Então esse agrupamento de atividades semelhantes permite essa questão de novas ordens cronológicas, e é exatamente por isso que a gente sugere que as unidades judiciárias, quando forem criar suas listas, elas não criem uma lista para cada tarefa. Porque se a gente tiver uma lista para cada tarefa, a gente vai estar saindo da visibilidade do PJE de ter uma ordem cronológica para cada tarefa, e vamos ter no MAT exatamente a mesma ordem aqui na lista, se cada lista tiver apenas uma tarefa. Então, por isso que o raciocínio por trás é criar aí esses agrupamentos de atividades por grau de complexidade, por grau de semelhança, exatamente para que a gente tenha uma quantidade menor de listas, né? Então, para vocês terem uma ideia, nessa unidade judiciária existem, neste momento, 131 tipos de tarefas abertas lá no PJE. Então, no PJE a gente vai ter 131 ordens cronológicas em cada uma das tarefas. E por isso que a gente orienta aí essa questão do agrupamento. Então, feitas essas considerações aqui no relatório de tarefas, a gente agora vai voltar e a gente vai olhar o relatório de etiquetas do PJE. Esse relatório de etiquetas ele é bastante semelhante ao relatório aqui de tarefas. O que muda é que a visibilidade dele deixa de ser a partir das tarefas que estão em abertas no processo e passa para a visibilidade das etiquetas que foram utilizadas em cada um dos processos, né? E aí aqui de cara, pessoal, o que a gente pode sugerir para a unidade de vocês, né? Que vocês utilizem um certo padrão na grafia das etiquetas, porque se a etiqueta tiver o mesmo objetivo e tiver uma grafia diferente, ele vai trazer aqui como se fossem assuntos diferentes, né? Então a sugestão é essa, e o que a gente pode fazer nesse relatório, né? Por exemplo, percebam aqui que a primeira etiqueta é RIC certidão de óbito. Então ele vai trazer aqui 274 processos que possuem essa etiqueta. Essa etiqueta ela identifica que há a certidão de óbito no processo e, portanto, ela é algo que vai ficar com o processo durante bastante tempo, né? Então isso permite que vocês peguem processos que estão em tarefas diferentes, em situações diferentes, mas que têm algo em comum. No caso aqui, foi a inclusão da certidão de óbito pelo robô de informações da corregedoria. Agora, o que é que pode acontecer? Muitas vezes, a unidade judiciária ela acaba incluindo uma etiqueta no processo que traz uma informação ali transitória, uma informação que às vezes já até ocorreu, do tipo, aguardando audiência em fevereiro de 2024, por exemplo. Depois que esse período passa, aquela etiqueta ela perde o sentido, e aí por isso que a gente tem que ter bastante atenção para que as etiquetas elas estejam sempre atualizadas. E é por isso que a gente sugere que a unidade judiciária ela utilize etiquetas de situações mais duradouras do processo, que é para evitar você ser levado a erro, né? Entrar aqui no relatório, clicar no processo aguardando a audiência e a audiência já ter sido realizada. Então, nesse grupo de unidades aqui, a gente tem 52 tipos de etiquetas diferentes, e aí o raciocínio é bastante semelhante com o de tarefa. Você clica lá na etiqueta, ele relaciona aqui embaixo os processos, vocês podem usar as mesmas ferramentas, né? A gente pode usar o filtro, por exemplo, de classe, o filtro de última movimentação, deixa eu ver aqui, uma expedição de certidão, por exemplo. Ó, apareceu apenas 4 processos. A gente pode distribuir os processos, a gente pode priorizar os processos. Então ele funciona mais ou menos da mesma forma do relatório de tarefas, entretanto aqui pela visibilidade das etiquetas. Então, pessoal, esses 2 relatórios eles são bastante importantes, né? Vocês devem acessar com alguma frequência. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.